alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Sueli e nós vamos estudar a aula número 34 da disciplina de História. Lembrando sempre, quando começar as nossas aulas, já esteja com o seu material, seu lápis, sua borracha, seu caderno, para você ir fazendo as anotações durante a nossa aula. Hoje, então, nós vamos continuar falando sobre os grupos folclóricos do nosso município. Na aula passada, a gente já conheceu alguns grupos e na nossa aula de hoje a gente vai conhecer mais alguns. Então, vamos lá. Os objetivos: compreender o conceito de grupos folclóricos, valorizar os aspectos culturais dos grupos folclóricos e valorizar a cultura de São Bento do Sul. Você conheceu na aula anterior alguns dos grupos folclóricos de São Bento do Sul. Vamos relembrar o que são grupos folclóricos, então? Então, vamos lá relembrar. Grupos folclóricos têm como objetivo resgatar, preservar e promover os costumes e tradições de imigrantes e colonizadores de um lugar. Nas apresentações de diferentes grupos folclóricos, nós podemos observar traços da história da colonização, de formação de um município, estado e país. Então, se nós pegarmos, por exemplo, um grupo folclórico do nosso município, a gente vai encontrar, então, aspectos sobre os colonizadores do nosso município. Se nós, por exemplo, assistimos a apresentação de um grupo folclórico do Espírito Santo, nós vamos ver traços diferentes, porque eles têm uma origem de colonização diferente da nossa. Então, lá, os grupos vão ser referentes aos seus colonizadores. Então, cada lugar que tem uma colonização diferente, seus grupos também vão trazer características diferentes. E isso que é legal, que é bacana, porque assim a gente conhece sobre culturas diferentes também através dos grupos folclóricos. Então, nessa aula, nós vamos conhecer mais alguns grupos folclóricos do nosso município. O primeiro deles, então, é o Grupo Folclórico Germânico Sonnenblumen. O grupo surgiu na década de 80 na escola Girassol, a APAI, com o objetivo de cultivar a cultura alemã. Então, também é um grupo folclórico de uma escola. O grupo já participou de várias apresentações em São Bento do Sul e região. Também se apresentou no Festival Nossa Arte em Três Itilhas. Então, um grupo que também já fez várias apresentações no nosso município e cidades da nossa região. As aulas acontecem todas as semanas na própria escola. E uma frase, então, do grupo: a dança é a arte de mexer o corpo, através de uma cadência de movimentos e ritmos, criando harmonia própria. Então, aqui algumas imagens do grupo, para a gente ver também os trajes, lembrando que os trajes trazem características também da colonização, de um determinado grupo, né, do país que está sendo homenageado, por exemplo, aqui da Alemanha, né, então eles trazem também esses trajes com essas características da colonização. O próximo, então, é o grupo folclórico Jagen Volkstanggrupp. Em 2006, o grupo foi fundado com o intuito de promover a cultura germânica através da dança. O nome Jäger significa caçador e foi inspirado na sociedade de tiro mais antiga de São Bento do Sul, a Sociedade Atiradores 23 de Setembro. Então, é um grupo que já existe há bastante tempo, não tanto tempo quanto os grupos que a gente já viu também, mas é um grupo que já existe há bastante tempo no município. Os trajes do grupo foram inspirados nos trajes usados na Baviera, com peças originais da região ao sul da Alemanha. Então, também uma característica do grupo sempre, né, os trajes que remetem, então, à origem, né, a uma determinada região do país de origem do grupo. E aqui algumas imagens também para a gente ver um pouquinho da apresentação, um pouquinho sobre os trajes também. O
próximo, então, é o grupo folclórico germânico Lustig Transgrupp. O grupo folclórico foi fundado em 17 de agosto de 1995 e é representado pela alegria da terceira idade. Seus dançarinos têm entre 50 e 91 anos. O objetivo do grupo é manter as tradições de nossos antepassados vivas, com muito ritmo e animação. Então, é um grupo que existe há bastante tempo. Uma das principais características, então, é que ele é representado pela terceira idade. Seus integrantes são entre 50 e 91 anos, trazem essa alegria. E o objetivo é manter vivas, então, essas tradições. O grupo Lustig já se apresentou nos estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, divulgando São Bento do Sul sempre com muita alegria. E aqui algumas imagens do grupo germânico. Também para a gente ver os trajes, as cores, né? As lembranças que eles trazem também sobre essa cultura. O próximo também é o grupo folclórico germânico Unserland. O grupo iniciou suas atividades em 2019, então é um grupo folclórico jovem, realizando seus ensaios na Casa da Amizade. Atualmente possui 14 integrantes. Utiliza trajes bávaros e tem no seu repertório danças da mesma região. Trachtenverien significa um grupo de trajes. Então, o grupo, né, tem essa característica também. Unserland é a nossa terra, o nosso lugar. O objetivo do grupo é manter a amizade e o sentimento de pertencimento da São Bento do Sul, então fazer parte da cultura do município. Nem todos no grupo precisam dançar. A ideia é realizar outras atividades em que as pessoas possam contribuir e se sentir bem. Então, além da dança, o grupo também tem outras atividades referentes à cultura germânica. Então, nem todos que fazem parte do grupo precisam dançar. Eles podem realizar outras atividades também para cultivar essa cultura germânica. Aqui algumas imagens do grupo Unserland. O próximo grupo, então, nós falamos sobre grupos germânicos, alguns grupos poloneses, agora a gente vai falar de um pouquinho diferente, que é o grupo Capoeira Arte Brasileira. A arte brasileira também faz parte do folclore. Então, a capoeira é um tipo de luta que surgiu no Brasil a partir do século XVI. A capoeira é muito importante para a arte e cultura brasileira, então é um tipo de luta que é uma característica, né, própria do Brasil. Em São Bento do Sul, o grupo Capoeira Arte Brasileira iniciou suas atividades em 1998, sob o comando do professor Rangel, hoje mestre Menino Bom. O principal objetivo do grupo é resgatar e divulgar a socialização da capoeira através da arte, da cultura e do folclore. A capoeira possui vários discípulos em todo o Brasil, então é uma arte, né, um folclore comum em todo o nosso Brasil, por ser, né, uma característica, por ser uma forma de manifestação cultural própria do nosso país. Então ela vai existir em todo o país também. E aqui algumas imagens de algumas apresentações do grupo de capoeira de São Bento do Sul. Muito bem. Aqui então a gente conheceu alguns grupos folclóricos nessa aula e na aula passada também. Então a gente pode ver que muitos grupos folclóricos trazem a cultura alemã e polonesa, que são então os principais colonizadores do nosso município. Então, para valorizar essa cultura e também mostrar, né, para aqueles que não conhecem, para os mais jovens também ter contato com essas manifestações culturais também. E também conhecemos, né,
uma manifestação cultural, grupo folclórico tipicamente brasileiro, que é o grupo de capoeira. Aqui nesse link, quando a gente terminar a nossa aula, eu vou pedir para vocês voltarem aqui nessa parte, aqui nesse slide, e vocês acessarem esse link aqui, que vai lá para o YouTube. Nesse link, vocês vão ver, então, assistir apresentações de alguns desses grupos folclóricos que a gente conheceu durante as nossas 2 aulas, ok? Então, é bem legal que vocês, no final da nossa aula, assistam. E aí vocês vão lembrar, né, de alguns grupos que a gente falou durante a nossa aula, e vai ser legal também vocês verem as apresentações deles também, ok? Muito bem, espero que vocês tenham gostado de conhecer ainda mais sobre a cultura dos colonizadores do nosso município e do nosso país também. Se você já assistiu uma apresentação ou faz parte, né, de um grupo folclórico, com certeza já relembrou algumas coisas durante a nossa aula, ok? Depois, então, não se esqueçam de assistir o vídeo que a prof indicou ali para vocês e também não esqueçam de realizar a nossa atividade sobre a aula de hoje, ok? Vejo vocês, então, na nossa próxima aula e até mais!